E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Papai e mamãe, esse vídeo é exclusivamente para você. Eu quero comentar uma coisa muito importante. Há um tempo atrás eu estava em hiperfoco e eu estava analisando as coisas que eu estou percebendo do mundo e como isso é diferente para mim, como o conceito de mundo é diferente para mim. E teve um dia que eu entrei aí no meltdown, estava muito na bad, e eu acabei analisando que a minha dimensão atual ela mudou. Então, quando eu falo que o meu autismo, ele é como a intensidade do meu Tourette. Tem dias que eu consigo deixar o autismo um pouco leve, tem dias que eu não consigo. Eu tentei segurar o bocejo, mas não deu, desculpa, galera. Então, assim, qual que é a pegada? Fiquei relaxadão, né? Eu percebi essa mudança de dimensão. E uma das coisas que eu sempre tive quando criança, e eu tenho ainda hoje, é que a minha dimensão ela é diferente da dimensão das outras pessoas. Eu vivo num mundo diferente e eu não vou mentir para vocês. Se eu pudesse, eu não viveria aqui. Eu vivo aqui, mas na verdade porque eu quero, mas aqui é uma bosta, sacou? Tomem cuidado para entender esse conceito. Quando eu falo que aqui é uma bosta, é porque assim, é muito barulho, é muito estresse, é parafusadeira, é vizinho batendo, é cachorro latindo, é gato, é buzina, é carro. São muitos estímulos que vai cansando a mente da gente e em questão sensorial isso acaba ficando muito complicado. Eu, por exemplo, agora, para vocês terem uma ideia, eu quero gravar o vídeo com uma iluminação boa e você pode reparar que meu olho está fechado, porque a claridade está muito alta aqui. E aí a claridade é o que deixa o vídeo melhor, é uma das coisas que é a exigência da câmera. E eu tendo essa noção, eu tenho que me adaptar, só que chega uma hora que não dá e aí eu acabo fechando o olho. Meu apelido Akira vem também por causa disso, de eu sempre estar em qualquer lugar com luz e estar com o olho fechadinho. E a galera falava que eu parecia japonês. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, que está acontecendo desde o começo do vídeo, é que eu tenho, a partir do momento que eu crio um hiperfoco de algum assunto, ou eu comento alguma coisa de algum assunto, o meu cérebro ele fica mais rápido. Então, a minha parte de sinapse cerebral, ela ativa de uma forma muito rápida, e se eu tiver equilibrado em questão de Tourette e tudo mais, eu consigo simplesmente colocar todas essas palavras para fora. Então, geralmente eu acabo falando mais rápido e eu não fico me embolando muito nas palavras, porque o Tourette me dá essa capacidade de falar bem. Então, é um transtorno que eu tenho em questão assim neural e é tranquilo para mim. É tranquilo, mas eu espero que vocês não estejam achando que eu estou falando muito rápido e não estejam conseguindo me acompanhar. Então, me desculpa se acontecer isso, tá bom? Voltando para a questão do autismo, que eu percebi essa questão de dimensão, é que dependendo do nível que o autista está, se ele está no nível, por exemplo, de moderado para grave, essa dimensão real que a gente tem aqui fora, ela fica mais fraca. E aí a gente vai criando momentos de hiperfoco, aonde tudo isso daqui no hiperfoco se apaga. Então, em hiperfoco, a gente acaba deixando essa essa realidade muito mais fraca e ela vira só uma sombra, como se fosse um sonho meio borrado, e no que a gente está prestando atenção vira nosso foco. Pode ser um jogo de videogame, pode ser um trabalho, pode ser um livro, pode ser qualquer atividade complementar. Só que essa atividade complementar, ela faz toda a diferença, tá? Então, assim, é importante que vocês entendam isso, tá? De coração. Uma das coisas que eu notei é que as crianças, elas decidem não ficar aqui do lado de fora. Então elas focam mais na parte de dentro. E aí o mundo delas fica diferente. Eu imagino às vezes que quando uma criança ela tá em hiperfoco interno, tá, que ela tá borrando um pouco a parte externa, até mesmo a gravidade muda. Por isso que eu vejo às vezes crianças autistas andando na pontinha do pé, parece que é como se ela estivesse em outro nível, a gravidade é diferente, tá? E eu percebi isso. Ontem eu estava dando aula, eu estava muito cansado, e aí o meu autismo estava um pouco mais alto, eu estava muito sensível em questão de barulho e tudo mais, e eu acabei percebendo que, cara, simplesmente eu tô numa dimensão diferente, as sensações estão diferentes e o meu corpo tá com peso diferente, eu tô com foco diferente.
Se o autista conseguir pegar esse hiperfoco dele e projetar isso em trabalhos, música e tudo mais, vira uma coisa incrível. Você pega, por exemplo, Mozart, que muitas pessoas falam que podia ser autista, muitas pessoas falaram que Beethoven podia ser autista. Por que que todos os gênios têm que ser autista? Albert Einstein tem que ser autista. Tem muito autista aí, cara, que não virou um gênio. Não é todo autista que é inteligente, mega focado, super esperto e vai ser um prodígio pro resto da vida. A maior parte dos autistas só tá tentando sobreviver e viver normalmente. Muito autista, na verdade, só tá tentando se adaptar de uma forma no cotidiano aonde ele consiga chegar no final da vida dele com pelo menos um pouco de segurança, um teto para morar e comida no prato. Então, muita gente não entende esse esforço que a gente tem diariamente de estar se adaptando a essa dimensão, porque muitas vezes eu sinto que o meu dia, o meu cotidiano, ele está sempre diferente. Então, eu quando acordo de manhã, por exemplo, o meu dia para ele começar bem, eu tenho que estar com a cama arrumada, as gatas cuidadas e a louça lavada. Isso por culpa do meu toque, transtorno obsessivo compulsivo, ele faz com que o meu dia ele fique um pouco mais estabilizado. Então eu já tenho ali pelo menos o alicerce diário para eu começar a construir toda a minha rotina do dia e conseguir trabalhar, estudar, gravar um vídeo, falar com meu filho. E isso é importante para você conseguir viver bem. Então, quando você tem uma criança que está num autismo moderado para grave e ela acaba se isolando mais, ela acaba não conversando muito, ela acaba tentando sair ali daquele cotidiano, é porque ela está indo para uma zona de conforto dela. E essa zona de conforto ela é muito importante para você ter um equilíbrio no seu dia ali, para você ter um equilíbrio tanto externo quanto interno. O toque me ajuda nisso. Eu equilibro as coisas externamente, deixando elas limpas e organizadas, e automaticamente eu consigo organizar algumas coisas dentro de mim que tornam o meu dia um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Muitas vezes eu fico pensando em como que eu poderia deixar o toque mais fraco para eu aproveitar o meu dia melhor e ter momentos de relaxamento. Mas se tem alguma coisa pendente no meu toque, dificilmente eu consigo isso. Então eu preciso de um autocontrole muito acima do normal para fazer isso, e eu já estou trabalhando nisso com um tratamento, tanto psicológico, quando eu precisei, eu tive um tratamento com psiquiatra também, com medicação, para controlar o meu toque e o Tourette. Essa medicação que estava controlando o toque, o Tourette e me ajudando também com a depressão, ela não me ajudou muito, porque ela me deixava lento, com muito sono e me atrapalhava. Eu, quando estou em momentos de relaxamento, por exemplo, conversando com vocês aqui, vocês já repararam que eu bocejo muito, vários vídeos falaram que uma marca registrada do meu canal é o bocejo. E eu tenho isso como uma marca registrada, mais porque eu estou relaxado, e quando eu estou relaxado, conversando, externalizando coisas que estão aqui dentro, pensamentos, ideias, opiniões, eu acabo colocando isso para fora e isso me sobrecarrega, eu começo a ficar mais leve. E quando eu fico mais leve, eu relaxo, consigo ficar mais calmo e por causa disso eu bocejo. Sinto às vezes um cansaço também e quando eu posso, eu acabo dormindo e relaxando. Muitas pessoas acham que o autista ele está sempre cansado porque ele tem uma parte que ele não entende do mundo, então ele tem que fazer muito esforço para entender aquilo, para decifrar, mas muitas vezes não é isso. A gente fica sobrecarregado de estímulos sensoriais. É muita luz, é muito som, é muita informação às vezes, é muito barulho, muitas pessoas, e isso acaba atrapalhando a gente. E aí a gente não consegue lidar com isso, e isso dá uma sobrecarga sensorial que faz com que o nosso corpo fique cansado e a gente precise cada vez mais ficar dentro da gente. Então a gente começa a se fechar, entrar para dentro, e aí ali a gente consegue um pouquinho de conforto. E nisso a gente não consegue conversar com as pessoas, prestar muita atenção, focar em atividades, focar em atitudes que a gente tem que tomar, e acaba aí tendo aquele estereótipo do autista que fica parado, balançando, e a gente está se balançando para se autorregular. Seja assim ou seja com brinquedinhos, não importa. Tudo isso é para você ter um equilíbrio interno. Então, quando você tem uma criança que ela está sempre cansada e ela quer dormir, deixa ela dormir, deixa ela descansar. Não tenta forçar ela por mais tempo ali, porque senão ela entra num processo de burnout, tá? Porque quando o corpo dela já está naquele cansaço, a mente dela já está naquele cansaço, é porque ela já está no limite ali do que ela pode aceitar ali do dia a dia dela.
tá bom? Queria deixar esse assunto bem aberto para vocês. Desculpem a velocidade aí na comunicação, eu tenho certeza que se eu acalmasse eu conseguiria fazer 2 vídeos, mas como eu entrei no processo de hiperfoco, eu quis trabalhar em cima disso e gravar um vídeo em cima de hiperfoco. Então vocês estão vendo aí como que a mente pode trabalhar, como que o Tourette pode auxiliar na parte da fala para eu conseguir externalizar isso para vocês de uma forma bem clara e objetiva. Então muito obrigado, se você não deixou o seu like ainda deixa, então deixa o seu like, se inscreve no canal, um abraço e tchau!